Então, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, falar da temática que, nos últimos anos, tem mobilizado a nossa sociedade no sentido de conter o avanço dos principais elementos motivadores de perda de desempenho e de desrespeito ao indivíduo, que é o assédio. Mas eu quero focar, vou mostrar os aspectos legais, eu quero focar nos aspectos pessoais, nos aspectos profissionais. Da mesma maneira que, se você pegar na gestão do esporte, você fizer uma administração competente, qualificada, você reduz de maneira assustadora a corrupção. Também na área, no que se refere, melhor dizendo, ao assédio, se nós tivermos as instituições com pessoas bem formadas, qualificadas, bem orientadas quanto à sua real participação no contexto dessa empresa, dessa organização, melhor dizendo, menos problemas de assédio nós teremos. Eu não tenho a menor dúvida. Então, isso passa muito pelo profissionalismo, pela qualificação de todos que estão ali. Então, por conta disso, eu quero começar dizendo que eu quero focar nesse aspecto que eu entendo como sendo o mais relevante. Que não adianta nós queremos combater isso utilizando a força, a lei, apenas isso. Nós nunca criaremos uma cultura onde as pessoas já compreendam de maneira antecipada tudo que vai contra, né, o respeito às individualidades. Isso é muito importante. Por isso que eu coloquei aqui como tema o trabalho sem assédio, da teoria à prática. Porque da teoria eu vou falar que existem os pressupostos que defendem, né, as pessoas e o direito das pessoas nas organizações. Mas, na prática, eu tenho que ter pessoas que estejam preparadas para enfrentar esse grande desafio. Meu nome é Paulo Henrique Azevedo, alguns de vocês me conhecem, eu sou docente da Universidade de Brasília, tá? E vou procurar fazer essa abordagem ligando também às atividades que nós exercemos enquanto profissionais da nossa área. Primeira coisa, o que é assédio? Assédio, pessoal, é perseguição. É uma insistência impertinente. A pessoa insiste em alguma coisa que incomoda o outro. É uma sugestão ou pretensão constante em relação a alguém. Agora, perceba que é insistência, é perseguição, é constante. O assédio não é uma coisa que acontece apenas uma vez. Então, quando acontece uma vez ou outra ali, isso não pode ser caracterizado como assédio. É importante que ocorra esses elementos que demonstrem que o assediador ele está realmente preocupado em inferir que uma pessoa provocou alguma coisa que justifique um ato totalmente desrespeitoso e fora de qualquer contexto na atuação, seja pessoal ou profissional. Estou falando ainda sobre assédio. Não entrei no assédio moral. O assédio, ele degrada o ambiente profissional. Se eu tenho assédio, qualquer que seja o assédio, ele pode ser também sexual, ele degrada o ambiente profissional. As pessoas começam a ter um comportamento totalmente diferenciado e que compromete até mesmo o desempenho das atividades. E não é um fenômeno recente. Isso remonta a séculos e séculos e séculos. A competitividade no trabalho, as pessoas querendo alçar voos mais altos o tempo todo, passar sobre os outros e chegar lá em cima, e com a preocupação tremendamente individualizada, essas duas coisas intensificam essa prática do assédio. Muitas vezes,
uma pessoa que ocupa um cargo maior, uma instituição, ao perceber o perigo, entre aspas, de um subordinado que está crescendo muito na organização e que pode vir a ocupar o espaço que ele ocupa, pode assumir esse tipo de comportamento, demonstrando que ele está pensando em si apenas, não está pensando na coletividade nem na instituição. Assim, pessoal, quanto maior a desigualdade que nós tivermos no meio, maior será a percepção do assédio. Por isso que eu tenho falado, a questão da formação, da qualificação, do profissionalismo, eles são pontos essenciais para nós abarrarmos isso, antes que a gente passe para o lado mais legal de qualquer tipo de ação. O assédio é uma violência contra o indivíduo. Isso tem que ficar claro. É uma violência. Nós não podemos admitir que as pessoas recebam importunações constantes e não entender que aquilo ali afeta, que aquilo fere. Isso reflete na qualidade das relações da equipe, porque até as pessoas mais próximas, que não estão relacionadas com assédio, elas também acabam recebendo esse reflexo do assédio. Interfere muito em quase todo o ambiente e, às vezes, em todo o ambiente. Interfere na produtividade. As organizações, elas têm que ser produtivas para justificarem as suas existências. Senão elas vão acabar. O nosso conselho tem que ser produtivo. Se as relações internas forem degradadas, com toda certeza, daqui a pouco não se justifica mais a existência do nosso conselho. Então, nós temos que trabalhar para evitar que isso aconteça. As pessoas têm um lado profissional, elas têm que manter a sua atividade profissional para poderem fazer jus aos seus desempenhos. E o assédio moral? Nós vimos assédio de uma maneira geral. E o assédio moral? Esse conceito do Irigoyen é importante, por isso que eu vou lê-lo antes de falar sobre ele. É toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se, sobretudo, por comportamentos, palavras, gestos, escritos, que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo o seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. A única coisa que falta nesse conceito é que essa conduta ela não é apenas momentânea, mas uma conduta que se prolonga. Não que se ela for, daqui a pouco até vou falar sobre isso, se ela for feita uma vez só, ela não seja passível também de punição e de ações que visem coibir o que aconteceu. Mas no caso de assédio moral, tem que haver essa continuidade. É um abuso de poder caracterizado por práticas de humilhação, sem intenção sexual. E percebam que é um abuso de poder até mesmo por pessoa que, em tese, talvez não tenha poder na organização. Porque o assédio sexual, diferentemente do assédio moral, ele tem uma característica totalmente específica. O assédio moral, ele é muito mais abrangente. Ele é muito mais abrangente. Então, o assédio moral é prática de humilhação, só que é dissociado de intenção sexual. E nós entraríamos ali no assédio sexual. Vamos falar do assédio moral, mas todos têm que entender que isso é importante saber diferir. Quais são os objetivos do assédio moral? Primeiro não. Um dos objetivos da pessoa que pratica o assédio é instigar o ofendido a se desligar da organização. O outro é humilhar como punição por algum comportamento, ação ou para discriminar a pessoa.
Então, a questão toda é humilhar. Eu vou puni-lo porque você falou alguma coisa que eu me senti ofendido por isso, embora não seja caracterizado como ofensa. Mas eu resolvo tomar uma atitude caracterizada como uma humilhação para o outro. No assédio moral estão presentes atos que menosprezem, inferiorizem, rebaixem e ofendem, provocando sofrimento psíquico e físico. Que muita gente pensa, né? É só psíquico. Normalmente, nas empresas, as pessoas pensam que esse sofrimento é só psíquico. Tem físico também. Por isso que existe muita diferença, por exemplo, entre treinamento e assédio moral. Então, por exemplo, se eu estiver no meio militar, eu posso fazer um treinamento militar ou eu posso fazer um assédio moral com ofensas físicas. Castigo físico é assédio moral. Então, não é só mesmo psíquico. Então, entendam que isso é importante. Nós temos inúmeras ações no Brasil, né, contra instituições policiais e militares por assédio moral, reportando a humilhação física, ao castigo físico. Então, não é só psíquico, também é o físico. Quais são os fatores que podem estimular o assédio moral? Então, tem coisas, tem as chamadas antecedentes, né, que vão estimular que as pessoas utilizem e façam assédio moral. Primeira coisa, pessoal, aí sim a primeira, é o despreparo profissional. Não tem como. Nós trabalhamos muito hoje, aqui na Universidade de Brasília, e particularmente no nosso laboratório, com 2 tipos de atividades essenciais. A primeira atividade é chamada de formação. Formação é quando você não sabe nada sobre alguma coisa e você recebe todo um conteúdo teórico e prático que o torna um representante, um legítimo integrante do grupo que conhece aquele conteúdo. Isso é formação. Então, eu não sabia de alguma coisa, quando eu termino, eu estou preparado para atuar naquela atividade. E o outro é a qualificação. E o que é a qualificação? É a ampliação daquela formação que você tem. Porque na formação, se você não consegue abranger tudo, porque as pessoas têm nível de preparo diferenciado. Se você fosse dar na formação todo o conteúdo necessário, muitas pessoas não conseguiriam formar. Eu tenho que deixar outras etapas, primeiramente para quem tem interesse, e segundo, para quem tem condições de aprender esses novos conhecimentos que podem ser muito complexos. E aquele que é formado, mesmo que ele não vá para essa ampliação maior, mas ele está em condições de atuar. Então, quando eu estou preparado para atuar, uma das primeiras coisas que acontece é você perceber o ambiente em que você atua. Você conhece as pessoas. Você percebe qual que é a capacidade de cada uma das pessoas. Qual que é o nível de sensibilidade das pessoas aos estímulos que elas recebem do ambiente. Quem tem filhos sabe. Se você tem 2 filhos ou mais, com um deles, basta você falar tranquilo, ele entende e está resolvido. Com o outro, você tem que agir de maneira mais enérgica, tem que chamar atenção, tem que ser um pouco mais duro, porque senão ele não vai. As pessoas são diferentes. Então, nós aprendemos também a lidar com as pessoas de acordo com a maneira em que eles recebem e reagem aos estímulos vindo do ambiente. Então, nós aprendemos isso. Já na formação, nós aprendemos. Com isso, nós temos convicção que o tratamento para os outros tem que ser o melhor possível. Independentemente se eu atuo próximo ou de maneira distante dessas pessoas. O profissionalismo é essencial para que a gente possa ter um ambiente livre do assédio.
Outro fator que pode estimular o assédio moral são as estruturas excessivamente hierarquizadas. Então, eu coloquei em negrito excessivamente, porque senão alguém vai dizer, não, então vamos acabar com a hierarquização nas instituições. Isso é uma tremenda falta de senso. Tem muita instituição que tem o maior sucesso e é uma instituição hierarquizada. Se você pegar hoje a instituição não, mas a empresa considerada a melhor empresa do mundo para se trabalhar, que é a Toyota, você vai verificar que é uma instituição hierarquizada. E os trabalhadores da Toyota são considerados os mais felizes que existem no mundo, com a sua empresa, com o seu local de trabalho. Então, a questão toda é o excesso. O excesso, sim, ele estimula o assédio moral. Então, eu tenho que trabalhar. As instituições, normalmente, elas não vão trabalhar por processo. Elas vão trabalhar nessa estrutura que coloca superiores, subordinados, chefes e funcionários, e por aí vai. Mas isso é normal, isso é tranquilo. Quando alguém faz alguma coisa errada em qualquer organização, ela vai ser orientada. Ela não pode ser humilhada. Se ela insiste no erro e chega a um ponto que não tem mais condições, ela tem que ser desligada, mas ela não pode ser humilhada. Ela não pode ser desrespeitada. E o contrário também acontece, nós vamos falar sobre isso também. Quem está na cadeia de comando abaixo também promove assédio moral a superiores. Burocracia excessiva. Eu não gosto dessa palavra, mas a literatura traz. A burocracia é uma escola da administração, né, que preconiza que as pessoas ocupam os seus cargos em função da própria empresa e que aquilo não é personalizado. Instituições tipicamente burocráticas são, por exemplo, os bancos. Os bancos são instituições burocráticas. Quando você vai num banco, você não procura o João, o José, você procura o caixa, você procura o gerente. Isso é burocracia. Porque aquela pessoa que está ali, se amanhã não tiver e tiver uma outra, ela vai resolver do mesmo jeito a situação. Porque ela fala em nome da instituição. Só que, em alguns países do mundo, burocracia ficou como sinônimo de coisa ruim, que se arrasta, que não funciona. O que não é o caso. Se você parar para pensar, as instituições burocráticas representam as organizações mais perenes do mundo. Se burocracia fosse ruim, nós não teríamos a igreja no mundo, qualquer que seja a religião, que é uma instituição burocrática. E é perene, por séculos e séculos e séculos. Outra instituição burocrática que é perene são instituições militares. Então, se burocracia fosse coisa ruim, essas instituições não existiriam mais. Então, o que acontece é uma distorção da burocracia, que torna a atividade morosa, incompetente. Por isso que eu coloquei burocracia excessiva. Você procura um posto em INSS, que normalmente é o exemplo que se dá para resolver qualquer coisa. Se você liga, você não consegue. Se você vai lá, também você não consegue. Ou seja, de todo jeito você não consegue. É isso que a gente está falando. Então, onde existe burocracia excessiva, nós temos ali implícito um fator muito grande de estímulo ao assédio moral. Outro fator é a ausência ou insuficiência de regulamentação. Opa! Isso é fundamental. Se não tem nada prevendo, como é que eu vou tomar uma atitude para fazer frente a uma questão de assédio que alguém me traz? Quando eu vou olhar para um lado e para o outro da minha organização, eu não vejo ferramentas para eu poder lidar com situações de assédio. Então, as próprias organizações têm que criar as suas regulamentações que coíbam o assédio moral. O outro ponto é a alta competitividade, e esse é um dos fatores que dificilmente nós vamos superar. É muito difícil. Cada um quer crescer, quer desenvolver, quer avançar,
quer ser melhor, e algumas pessoas não medem esforços para fazer com que tenha sucesso na carreira, mesmo que tenha que passar sobre outros colegas. Isso é um fato que só será melhorado com a melhoria também da cultura organizacional no nosso país. Ou seja, daquele ambiente que existe nas organizações. Quem é que provoca o assédio moral? Aí que está o ponto. Que normalmente as pessoas pensam, sempre o chefe, o patrão é que provoca o assédio moral. E nós sabemos muito bem que não é bem isso que acontece, não é só isso que acontece. Então, eu tenho da gerência para o funcionário. Essa é que nós estamos mais acostumados, porque é mais difícil de se defender. Então, de cima para baixo. Eu tenho também do funcionário para a gerência. Por quê? Perceba só. Em muitas organizações, o chefe não é o que manda na empresa. Por incrível que pareça. Nós temos as chamadas lideranças ocultas. E essas lideranças são pessoas ou são grupos que a própria gerência geral mesmo, aquela que é oficial, ela tem medo desses grupos. E ela acaba se subordinando, se sujeitando às decisões desse grupo. E muitas vezes esse grupo que é subordinado, ele promove assédio moral à gerência. Criticando decisões, e adotando posturas que comprometem o desempenho do trabalho da gerência. Então, também é possível o assédio moral do funcionário para a gerência. Não se equivoquem. E também existe o assédio de funcionário para funcionário, ou seja, no mesmo nível. Então, pessoal, o assédio moral é uma coisa horrorosa. Está presente em todas as dimensões organizacionais. É por isso que nós temos que tomar mais cuidado ainda. Porque se o assédio ocorresse apenas da gerência para o funcionário, seria um fenômeno complexo, mas não tão difícil de lidar como o que nós nos deparamos aqui, que vocês podem ver. E a legislação que ampara isso? Nas empresas privadas, nós não temos ainda uma legislação específica. As instituições privadas não são contempladas ainda com a legislação específica. Existem iniciativas, mas isso acontece ainda. Já no que se refere a servidores públicos da União, autarquias e fundações públicas federais, chegamos aí no nosso caso, o projeto de lei 4.591, mesmo, ele dispõe sobre a aplicação de penalidades à prática de assédio moral, em desfavor de seus subordinados, e altera o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que é a Lei 8.112 de 90. Qual que é o erro que tem aí? Só que em desfavor de seus subordinados. E quando acontece no mesmo nível, quando acontece de baixo para cima? Aqui não está previsto. Mas eu não quero me ater, a minha ideia não é entrar nesse mérito. Eu vou deixar isso para quem for tratar esse conteúdo, especificamente na questão legal. Eu quero ir muito mais na questão da solução do que na questão da ameaça para quem faz, etc. e tal, do que está sujeito, etc. e tal. Eu acho que a solução, ela passa pela profissionalização. Nós temos que criar uma cultura que afaste as pessoas do assédio. Enquanto isso não acontecer, não adianta ficar só ameaçando e punindo. Você cria um ambiente de terror e não resolve a situação. A Constituição Federal, ela prevê direito à dignidade humana. Artigo 1º, inciso 3º. Ela prevê também direito à saúde, mais especificamente à saúde mental, que é o artigo 6º. Que aí nós vimos também que o assédio moral tem relação com a função, humilhação psíquica. Direito à honra. Artigo 5º, inciso 10. Então, a Lei 8.102 de 90, que é o regime jurídico único também,
Coíbe ao servidor promover manifestações de apreço ou desapreço, ou seja, nem a favor nem contra, nem bajular e nem humilhar. Proíbe as duas coisas. Preconiza o tratamento com urbanidade das pessoas. Para quem está sujeito ao regime jurídico único, isso aí é um fator importante. Mas para quem não está? Esse é o problema. Quem são os mais atingidos pelo assédio moral? Mulheres, principalmente as negras. Existem pesquisas que já comprovaram isso. Né? Mulheres, normalmente, porque as mulheres têm chegado nas últimas décadas efetivamente às organizações e têm conquistado um espaço importante que provoca uma reação contrária daquelas pessoas, principalmente homens, que não estão preparados para atuar profissionalmente. Não tem formação adequada e não tem muito menos qualificação. Não sabe aceitar. Nós temos que entender que nós vivemos em comunidade, que todos são iguais. Todos têm o mesmo direito de tratamento igual. E aqui entra um ponto importante. E nós vivemos num país onde apenas de 30 anos para cá, a gente vê ações e legislações que efetivamente dão conta de punir pessoas que façam esse tipo de ofensa, particularmente as mulheres e as negras, em destaque. Outros são os estagiários ou terceirizados. Pessoal, segunda fonte de recebimento de assédio moral são estagiários e terceirizados. Não tem garantia nenhuma, quase, de presença no trabalho, então acabam sujeitando-se. Recebem muito. Nós temos que lidar com cuidado. Nós não podemos esquecer que esses poderão ser, no futuro, as grandes pessoas do desenvolvimento do nosso país, que estão no início da sua carreira ou estão numa situação que ela é mais precária por falta de oportunidade. E nós temos que ajudar e não desrespeitar. Outro, indivíduos de algumas raças e etnias. Isso acontece muito. Doentes e acidentados. Ficou doente é porque está enrolando. Nós temos casos efetivos disso? Temos, é verdade. Temos casos. Mas tem gente que qualquer um, ninguém pode ficar doente. Ficou doente ou se acidentou, é motivo para assédio moral. Pessoas com deficiência também recebem uma descarga, né, de assédio moral muito grande nas organizações. E indivíduos pertencentes a grupos LGBTI+. Isso também é comprovado. São pesquisas que mostram isso. Isso não é uma coisa que está por acaso. O que é importante, então, saber sobre o assédio moral? Para se caracterizar como assédio moral, pessoal, nós temos que ter conjuntamente a repetição, a habitualidade. Como eu falei, não pode ser uma incidência de uma vez. A intencionalidade tem que ter um fim discriminatório, de humilhar a pessoa. A direcionalidade, que é a agressão dirigida à pessoa a um grupo determinado. Tem que estar dirigido. E a temporalidade. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu há 10 anos. É por isso que nós temos que trabalhar para registrar isso. Vou falar sobre isso também. Se nós deixarmos passar, daí a pouco acaba, como é que eu vou caracterizar a coisa atrás? Que temporalmente está, de uma determinada maneira, comprometida essa situação. Então, o ato isolado de violência psicológica no trabalho não se confunde com assédio moral no trabalho. Isolado. Embora
também possa ensejar a responsabilização civil, administrativa, trabalhista e criminal do agressor, a depender da gravidade. Ou seja, mas não será o que? Assédio moral. Porque se não houvesse o que está aqui escrito, e que é num documento do Senado Federal, a pessoa faria isso uma vez com um, às vezes uma vez com o outro, e nunca ficaria caracterizado como assédio moral. E não vai ficar. Mas isso não impede que cada pessoa que seja ofendida também isoladamente adote posturas, né, que combatam essa atividade. Pode ser de maneira civil, de maneira administrativa, trabalhista, criminal, inclusive, dependendo da gravidade. Quais são os principais danos que o assédio moral provoca em quem recebe? Psicológicos. Esses são os mais graves, por incrível que pareça. Esses, muitas vezes, são danos que a gente não consegue reverter. Muitas vezes. Muitas pessoas simplesmente não conseguem retornar ao ambiente de trabalho por conta de um assédio com efeitos psicológicos. Físicos, muito em menor quantidade, mas não menos importantes. Sociais, discriminação, a pessoa não quer nem sair na rua, fica com vergonha, tamanha humilhação sofrida. Profissionais, compromete o trabalho, a atividade de um profissional. Isso é tremendamente grave e muitas pessoas, às vezes, não entendem isso. Vamos falar agora do que eu acho que é o mais importante, que é o como prevenir. Esse é o motivo para a gente poder fechar esse bate-papo nosso. Como é que eu vou prevenir, então? Eu tenho que pensar que se alguma coisa acontece, acontece porque naquele ambiente nós temos todas as condições necessárias para que isso ocorra. E como eu posso adotar medidas para antecipar e evitar que isso ocorra? Eu acho que isso é o mais importante de tudo, é no que nós temos que trabalhar. E não apenas considerando que nós temos legislação, vamos punir quem faz, meramente. Com isso, apenas isso, nós não mudaremos a cultura. Isso é muito importante. Os aspectos administrativos, os aspectos morais são importantes. Os aspectos, desculpem, legais são muito importantes, mas não são suficientes. Nós temos que prevenir a partir de elementos como a informação. Tem gente que sofre assédio moral e não sabe que está sofrendo assédio moral. Então, nós temos que informar as pessoas sobre o que é assédio, o que é assédio moral, o que é assédio sexual, para que as pessoas possam identificar e, a partir daí, começar a adotar providências que evitem que aquilo continue com prejuízo, principalmente à sua vida, à sua saúde. Outro ponto para prevenir é o profissionalismo na atuação de cada indivíduo. As pessoas não são selecionadas e não são contratadas porque têm afinidade com quem as contrata. Elas, na grandíssima, esmagadora maioria das vezes, elas são contratadas porque elas possuem as condições necessárias para atender às necessidades, às exigências daquela organização. Então, elas não estão ali à toa. São indivíduos profissionais que atuam fazendo uma atividade para as quais elas foram bem preparadas. E quando alguém, no seu campo de atuação, realiza aquilo para qual foi contratado, apenas isso já reduz de maneira assustadora a possibilidade da existência do assédio moral. Pessoas despreparadas, pessoas que não têm condições de gerenciar outras pessoas, pessoas que não têm condições também de serem funcionários onde estão, elas prejudicam o ambiente e provocam o assédio. Não têm condições
de lidar com o trabalho, de ampliar, de melhorar a qualidade do trabalho constantemente, não estão posicionadas a entender o local que vive. Então, quem é profissional faz tudo o que tem que fazer no seu campo de atuação e sempre busca ampliar. Aí sim é a busca, é a chamada competição saudável. Você busca crescer no seu trabalho, mas através da sua competência, das contribuições que você dá, que melhora a atividade para a empresa e para quem recebe todo o serviço dessa organização. Esse é o verdadeiro elemento que provoca a competição saudável. É a busca permanente da melhor qualidade naquilo que faz. Não acredite em outras coisas. Quem trabalha comigo sabe exatamente o que eu estou falando. Nós temos que ser competitivos naquilo que nós fazemos para buscar o nosso espaço pelo mérito das atividades que nós desenvolvemos. E não pisando nas pessoas, tentando fazer com que elas sejam punidas de maneira indevida, que as pessoas não venham a competir comigo. Isso é o pior que pode acontecer. Mas se eu trabalho, apresento resultados, eu crio a boa competição e eu mereço crescer. Eu não preciso promover assédio para que eu me sinta satisfeito nas minhas questões profissionais. No meu entendimento, esse ponto é essencial nas organizações. Então, eu vou buscar o meu crescimento através do meu desenvolvimento profissional. Daquilo que eu apresento para a minha organização e para fora da organização, o meu serviço, ele se reflete ali também. Uma outra coisa importante é a aprovação de código de ética nas organizações. Muita organização não tem. A nossa tem, nosso conselho tem. Mas muitas organizações não têm. E ao não lerem também o código de ética, é outro ponto importante, que às vezes eu tenho o código de ética e ele tem que ser apresentado. Eu conheci um empresário, que a empresa dele tinha um código de ética. Toda pessoa nova que entrava na organização, ele passava por uma espécie de um treinamento onde o código de ética era lido e debatido com cada um que entrava. Porque dizia que um ou outro podia entrar e não ler o código, embora devesse ler. Então, ele dava todas as condições para que o código de ética estivesse internalizado em cada integrante da organização. Incentiva as boas relações de trabalho. Ou seja, eu vou competir, mas, ao mesmo tempo, eu vou manter um melhor relacionamento interpessoal. Isso é muito importante. Não, aquele ali, ele pode ocupar meu espaço, então eu vou fazer tudo para prejudicá-lo. Começou tudo errado, está tudo errado. Então, as organizações também têm que incentivar essas boas relações. Isso passa muito pela gestão da organização. Com boas relações, eu posso ter competitividade saudável e todos se beneficiam disso. Porque se você parar para pensar, as pessoas possuem ambições diferentes. Não é todo mundo que quer ser o chefe, que quer ser o diretor, quer ser o gerente. Não é. Tem muitas pessoas que têm as suas próprias aspirações. Tem pessoas que estão muito mais focadas em outras atividades pessoais e que, no ambiente profissional, ela fica limitada a um determinado patamar que interessa a ela. E isso é louvável. Eu conheci, por exemplo, na Polícia Militar, muitos policiais que adoravam ser soldados, não queriam ser cabo, nem sargento, nem coisa nenhuma. Eram felizes e excelentes profissionais. Às vezes surgia alguém e dizia, pô, mas você é soldado há 20 anos, ainda é soldado? Ainda é soldado. Isso aí, pessoal, de maneira repetitiva, etc. e tal, vai estar configurado também uma assédio moral. Porque é a opção da pessoa. Então, se alguns têm aspirações de crescimento profissional, outros não. Estão felizes fazendo o que fazem, que é aquilo que gostam de fazer, e muitas vezes permite que eles tenham, às vezes, uma vida pessoal muito melhor administrada.
junto às suas famílias, junto aos seus amigos, não tendo uma responsabilidade que vai extrapolar os meros horários de trabalho. Então, nós temos que saber entender isso. E entendendo isso, nós temos que promover boas relações no trabalho. Porque as pessoas têm intenções diferentes. Eu não tenho que achar que todo mundo está querendo o cargo maior e vai se matar por conta disso. Não, vamos deixar as coisas se acomodarem. O bom ambiente nos conduz a isso. Quem quer pleitear um cargo maior vai produzir mais, vai buscar esse seu interesse, mas sem desrespeitar a coletividade. Uma outra coisa importante é a avaliação permanente das relações sociais da instituição. Ou seja, se eu não faço essa avaliação, eu não sei a quantas anda essa relação entre os integrantes da minha organização. Eu tenho que acompanhar isso o tempo todo. É fundamental que as chefias tenham essa percepção, esse interesse. E o acompanhamento permanente de situações diferenciadas. Opa! Eu estou percebendo que pode estar acontecendo alguma coisa diferente. Não é o normal. Será que não está acontecendo alguma coisa que não estou observando? Vou me atentar mais para isso. Principalmente as chefias têm que fazer isso. As chefias têm que se aproximar e perceber essas situações que possam ocorrer. Se elas não prestarem atenção, às vezes está acontecendo uma situação de assédio moral que começa num nível pequeno. Quando ele vai descobrir, a coisa está disseminada e está incontrolável. Então, acompanhar permanentemente essas situações diferenciadas que podem se caracterizar como assédio moral para que se possa tomar as medidas necessárias de combate. Outro ponto para prevenir é anotar detalhadamente todas as situações de assédio moral. Data, horário, local, nome do agressor, nome de testemunhas, descrição dos fatos, etc., porque isso é uma coleta de provas. Porque às vezes eu estou falando aqui, vamos supor que alguém esteja sofrendo. Não adianta a gente guardar na cabeça, não vai virar nada. Temos que registrar tudo, tudo, tudo. É fundamental. Denunciar situações de assédio moral próprio ou de colegas. Você pode denunciar dos colegas também. Isso não é errado. Não é errado. Você está defendendo um ser humano, uma pessoa, um cidadão. Dividir o problema com colegas ou superiores e buscar ajuda. Isso aqui vai depender de onde está sendo originado o assédio. Mas essas atividades são importantes. Afastar sentimentos de culpa e de inferiorização, buscando apoio psicológico. Normalmente, quem recebe o assédio tende a achar que a culpa é dela. A pessoa acha que a culpa é dela, quando na verdade não é. Então, nós já temos que saber. Lembra que eu falei? O ponto mais importante é a informação. Se eu estiver informado, eu tenho que entender que, se eu estou sendo assediado, a culpa não é minha. Não sou eu o culpado. Primeira coisa é isso, para evitar que esse abalo emocional adquira um adensamento tão grande que prejudique totalmente a sua saúde. Se necessário, solicitar alteração de local de trabalho ou jornada de trabalho. Então, tudo isso é muito importante. Aí eu entro, pessoal, para a gente concluir, sobre a questão que é o foco, né, que eu entendo para esse tipo de problema tão grave que nós temos em nossa sociedade há séculos. Eu penso que toda pessoa, para trabalhar, ela tem que ter formação. Ela não pode entrar para um trabalho meramente porque ela precisa do trabalho. Essa história da pessoa entrar para o trabalho porque ela precisa do trabalho amplia de maneira significativa a possibilidade dela ser assediada. E amplia também a chance de ela não fazer nada. Por não ter a qualificação, ela vai se sujeitar. Então, nós temos que ter indivíduos com formação adequada à atividade que vai desenvolver.
Vocês vejam essas crianças que trabalham nas carvoarias que ainda existem no Brasil. Essas crianças não são preparadas para trabalhar em nada. Se sujeitam a situações horrorosas, tenebrosas, quando não estão nem ainda aptas a trabalharem. E não podem fazer nada a despeito de todo o assédio que recebem, porque senão perdem aquela atividade, que não nem vou chamar isso de emprego, de trabalho e muito menos de emprego. Então, quanto pior ou inexistência de formação para trabalhar, maior a possibilidade que eu tenho de que as pessoas sejam assediadas e que não rebatam o que está acontecendo. Então, nós temos que nos formar para trabalhar em alguma coisa. Não estou dizendo que formar é curso superior, não é isso que eu estou falando. Também é essencial. Mas eu tenho que ter uma formação. Eu sou bombeiro hidráulico. Então, eu não vou me meter a mexer, né, com encanamento, com esgoto, etc. e tal, sem ter formação. É isso que eu estou falando. Mas se eu já possuo uma formação, fiz um curso técnico de bombeiro hidráulico, etc., e vou trabalhar, automaticamente o respeito das pessoas para com o meu trabalho, com a minha pessoa, também será maior. Do que as pessoas ao perceberem que eu não tenho essa qualificação, essa formação, melhor dizendo, eu não tenho essa formação, e vendo eu trabalhar de uma maneira não muito adequada, a possibilidade delas promoverem assédio moral a mim é muito maior. Então, a formação é importante. Eu acredito que a questão legal ela tem que ser a última lá. Quando se esgotarem as possibilidades, nós temos que, primeiramente, criar situações que evitem o assédio moral. O segundo ponto é qualificação. Quanto mais você se prepara para aquilo que você realiza, para aquilo que você trabalha, mais você vai ser valorizado e menor a possibilidade de você também ser assediado moralmente. Então, você formado e qualificado, isso impõe muito mais respeito por parte das pessoas que lidam com você. Sejam os seus superiores ou subordinados na estrutura da organização. Então, é onde eu queria chegar em tudo que eu falei. Eu disse a vocês, olha só, é importante que a gente tenha conhecimento, que o conhecimento vai nos levar a adotarmos as melhores posturas em relação àquilo que nós fazemos. Se eu não estou preparado, eu vou ter, para garantir meu trabalho, que me sujeitar a muitas coisas que um ser humano não tem que sujeitar. Formação e qualificação são essenciais. E atuação movida por felicidade pessoal de seus colegas e de todos que podem ser beneficiados pelos serviços prestados, é um elemento essencial para prevenir assédio moral. Se você trabalha feliz, se você também promove felicidade com os seus colegas e você promove benefícios internamente onde você trabalha e para quem está fora da organização também, eu garanto a você que você está atuando de maneira totalmente preparada para prevenir o assédio moral. Basicamente, isso que eu queria falar para vocês. Eu quero, assim, agradecer essa oportunidade de estar aqui com os integrantes do CREF7. Para mim, sempre, eu já falei, é uma honra estar com vocês. Espero não tê-los levado à monotonia, ao sono durante esse período. E contem comigo para o que precisarem. Tá? Eu acho que é fundamental que a gente ombreie para que a nossa sociedade seja mais e mais igualitária. As oportunidades têm que ser universalizadas. Eu não acredito em democratização das oportunidades. Eu acredito em universalização. Ou seja, democratização, a coisa está ali para você, mas às vezes você não tem condições de acessar. Mas ela está ali. Então, universalização é você deixar tudo à disposição de todos. Só não usufruir quem não quer. Nós temos que trabalhar para isso. Eu trabalho por isso. Eu digo a vocês com maior tranquilidade.
Nós temos uma coletânea de livros na área de educação física que podem ser baixados gratuitamente no site do Gesport, www.gesport.net. Nós temos uma coletânea de livros de educação física. E ali eu poderia muito bem ter colocado com a editora para vender. Mas eu sei que muita gente que precisa daquele conhecimento não conseguiria comprar. Então, se eu colocasse a editora para vender, ele está democratizado, está ali. Só que não são todos que podem acessar. Eu acredito na universalização. Mas nós temos que... A educação física tem que trabalhar para isso também. Todo profissional também tem que fazer sua parte. Atender também pessoas que não podem pagar pelo seu serviço. Você tem que eleger algumas pessoas, algumas prioridades e oferecer a elas condições de participar do seu excelente trabalho de maneira gratuita. Você não vai fazer disso o rol, mas você tem que oferecer a algumas pessoas essa possibilidade. Tentar chegar na questão da universalização. Eu acho que isso é muito importante. Assim eu encerro e agradeço a vocês. Estou sempre à disposição, quem me conhece. Estou no Gesport, ainda não no laboratório, nós somos proibidos de ir lá. Eu creio que a partir de dezembro deste ano retornaremos lá. E muito obrigado a todos vocês por terem me aturado até agora. Em nome do CREF7, em nome dos conselheiros e dos colaboradores, professor Paulo, queria agradecer novamente, dizer que foi excelente, muito esclarecedor e numa linguagem muito fácil, né? Então, foi excelente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Só para fechar, que eu não mostrei uma coisinha que é importante, que eu tinha que mostrar, que é exatamente a referência, né, do material que foi trabalhado, que isso é fundamental que vocês tenham acesso. Depois, quem quiser o material também, eu vou deixar à disposição do CREF. Posso enviar e deixar com todos aí. Então, basicamente, esse material foi obtido dessas referências que estão aqui. Ok? Registrado. Muito obrigado. Obrigada,